Bora beber água e vamos falar da AD de Passo Fundo do Norte. Vem bomba aí. Antes beba água porque água faz bem para a saúde. Se você não bebe água, beba água porque o seu organismo agradece. Bora pro vídeo. Pra você que não me conhece, eu sou o Zay, você está no meu canal Fala Zay. Como é que vão vocês, evangélicos, mundo gospel, a galera dos botecos da Aleluia, os pentecostais, os neopentecostais, os assembleianos de todo o Brasil e dessa vez os gaúchos, como é que vão vocês? Espero que vocês estejam bem, todos correndo atrás de seus objetivos e eu, claro, continuo aqui recebendo muita coisa. Eu vou mostrar para vocês como que funciona os trambiques pelos bastidores dessas tais lideranças, da vida dessas tais lideranças evangélicas. Uma história que chegou pra mim aqui e eu sinceramente analisei, olhei e me compadeci da situação a qual um fiel está passando lá na cidade de Passo Fundo do Norte. Eu chamo aqui a responsabilidade da convenção do estado do Rio Grande do Sul, que estão tentando fazer a coisa certa, a se atentar a Passo Fundo do Norte. O Conselho de Ética tem que tirar a bunda da cadeira e ir pra cima, porque assumir um campo aonde tem alguns problemas, precisa se resolver os problemas. Mas coagir famílias, tirar a família de dentro da igreja, né, tirar do rol de membro, isso é uma verdadeira palhaçada e a Convenção do Estado do Rio Grande do Sul precisa e deve se atentar a esse assunto aí, porque as coisas não estão nada bem nessa cidade. Amém? Pra você entender, um pastor que não está mais entre nós, já partiu pra glória, que era até então presidente da igreja dessa região aí, Passo Fundo do Norte, resolveu comprar um carro, mas existe um porém, comprou esse carro e ele resolve pagar a caminhonete com o dinheiro da igreja, porém colocou a caminhonete, o carro, no nome desse fiel. Talvez por ter uma confiança, mas não sei, cara. Até porque as informações que eu tive aqui, que esse membro considerava esse tal pastor aí um pai, um verdadeiro pai, não só espiritual, como também, né, no seu cotidiano, na sua vida. Porém, ele faleceu, partiu desse plano e deixou o filhote, o filho aí, numa enrascada com o próximo pastor que acabou assumindo a presidência após ele ter partido para a glória. Mas a pergunta que fica aqui, por que colocar um carro no nome de um irmão da igreja? Por mais confiança que tenha, a pergunta que fica comigo aqui, por quê? Seria talvez usar esse irmão como um laranja para outros trambiques futuros e não deu tempo? Qual seriam as intenções de um pastor comprar um carro e colocar no nome do outro? Será que era por causa de multas? Não sei, mas que está cheirando estranho está. Será que esse paizão aí se aproveitou da confiança, né, que esse irmão estimava por ele, considerava ele? Não sei. A verdade é que o tal pastor aí já não está mais entre nós. No lugar dele aí assumiu um outro pastor e a partir daí começou a perseguição e o suplício. Uma caminhonete azul, que é essa aí, né, um carro antigo, mas tem um certo valor até hoje, ainda mais um carro bem cuidado, né, que entra como um carro valioso aí, né, de colecionadores. Mas o que acontece é que o irmão que está aí não é dono, porque foi pago pelo dinheiro da igreja, mas existe um detalhe muito grande aí, que quando foi colocado no nome desse irmão, ele avisou o pastor na época que o seu nome estava com restrições. Em outras palavras, estava negativado o seu nome, porque ele tinha uma dívida, ele estava consciente disso e avisou o tal pastor. Mas, segundo as informações aqui, o pastor na época disse que não teria problema. E é onde levanta minhas perguntas aí, o porquê. Aí prova que eles não dão muito valor ao dinheiro do povo, não importa, né? Vamos pagar um carro, colocar no nome de alguém que está negativado e depois a gente vê o que faz. O importante é comprar, fechar o negócio, talvez para beneficiar alguém, não sei. A questão aqui é que o irmão avisou o pastor na época que o seu nome estava
estava negativado, segundo as informações, e o pastor disse que não teria problema. O irmão simplesmente disse, então, ok, cedeu o nome e foi comprado, pago com dinheiro da igreja e colocado no nome desse membro da igreja. Mas em 2021, esse pastor acaba falecendo e assume esse outro pastor novo, presidente da igreja atual em Passo Fundo do Norte. E como a caminhonete, o irmão nunca fez questão de ficar com a caminhonete, era da igreja, o nome estava atrelado, mas era da igreja. Segundo as informações, ele sempre respeitou isso. E essa caminhonete, né, o novo pastor assume a responsabilidade, né, de liderança da igreja e resolve vender a tal caminhonete aí, esse carro. E chamou o irmão para assinar os documentos, o irmão foi lá, assinou, né, o DOT que fala, e a caminhonete foi vendida, porém devolvida, pois estava como um bem penhorado, resultando numa bagunça e ao ponto do próprio pastor atual ir para cima do irmão coagindo, dizendo que a justiça estava atrás dele há muito tempo, a qual o irmão ficou, né, apavorado. Eu nunca fugi, só a esposa trabalha 9 anos numa empresa, ele trabalha em outra, e diz que a vida inteira no mesmo local, na mesma cidade, nunca fugiu de ninguém. A pastorada sabe coagir o povo, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eles foram para cima do irmão agora para que o irmão pague o valor da caminhoneta. Cara, eu não sei aonde a gente vai parar. O carro foi adquirido, pago pelo dinheiro da igreja, depois vendido, devolvido. A exigência do pastor atual é que o irmão vai ter que pagar o valor dessa caminhonete. É claro que existe uma malandragem, um rolo por trás aí que, sinceramente, cara... Mas enfim, a questão é que exigiram que o irmão viesse pagar a caminhonete sobre a ameaça de ser excluído da igreja. Como assim, cara? Eu não sei, velho. Tipo assim, eles se vitimizam ao ponto de colocar a culpa do erro deles, das administrações, ao membro, que também talvez tenha culpa de ter liberado o nome, mas naquela confiança de ser um pai, né, o pastor acabou confiando, né? E no final agora está sobrando para ele. Foram na casa dele, coagiram a família, chegaram ao ponto de excluir ele da própria igreja, tirar os cargos a qual ele se envolvia ali, era um auxiliar, né? Porque ele não está querendo pagar o valor, porque ele não tem o que pagar, até pelo contrário, quem deve satisfação a ele é a igreja, que tem um carro pago pelo dinheiro da igreja com o nome dele. E claro, ele, segundo as informações aqui, ele não vai pagar, e decidiram pagar a conta que ele deve pelo nome estar, né, negativado. Ele não tem compromisso de pagar esse carro. Agora, qual é o motivo do pastor estar querendo cobrar? E agora, recentemente aí, foi alguns pastores lá atrás do irmão, coagindo de novo, e se não bastasse só isso, ainda comentaram, falaram mal do cara para todo mundo, trazendo um prejuízo de danos morais aí, com certeza, humilharam o irmão dentro da própria casa dele, que só levou a esse irmão aí buscar a justiça para resolver isso. E claro, contando com a gente aqui também para expor esse assunto aí. Amém! Até porque o pastor atual deve satisfação. Qual é o motivo de estar querendo cobrar outro valor em cima de uma pessoa só porque o carro está no nome dele, sendo que o carro já está quitado e pago por dinheiro da própria igreja? É uma coisa aí que não tem pé e nem cabeça. Afinal, a pergunta que eu faço para o pastor aí de Passo Fundo do Norte: não seria melhor ter procurado esse membro antes de vender o carro e tentar entender o porquê que o nome dele estava como proprietário do carro? Aonde está a parte que não entenderam da questão de saber administrar, né? Já assume a igreja, tem um carro da igreja, mas está no nome de um membro. É o mínimo do básico para qualquer leigo procurar saber o porquê e tentar entender o motivo. E se o carro não está a ponto de ser vendido, até porque o irmão nunca escondeu que o nome dele estava com restrições. Que loucura de rolo é essa? Quais as intenções que estão por trás disso? Desrespeitar a conduta de um homem, desrespeitar a conduta de uma família, trazer prejuízos morais para cima de uma família, sem sequer dar uma explicação com sentido. E claro, não resta dúvidas que o irmão aí vai procurar, né, segundo as informações que eu tenho aqui, que ele vai procurar a justiça para resolver
resolver isso diante da justiça, até porque, no meu ponto de vista aí, ele foi usado. E por que agora todo esse contexto aí, né? Tirar o cara dos cargos, excluir da igreja, falar mal, né, pelos bastidores da vida da família, pelo fato dele estar com o nome atrelado num carro que vocês não fizeram questão de resolver esse problema interno, esperaram a venda para depois cair pra cima do cidadão. Sinceramente, no meu ponto de vista, aí está faltando coerência da liderança. Amém? Eu juro aqui que eu não entendo, cara. É cada dia uma coisa diferente dos bastidores dessas lideranças evangélicas. Fica exposto aqui a falta de preparo, fica exposto aqui às intenções maléficas que não condiz com uma liderança cristã pastoral. Nesse caso aqui, sinceramente, mostra que o atual pastor aí não tem a mínima noção de liderança ética cristã, falta de respeito, falta de vocação ministerial, até porque num contexto desse a preocupação seria em manter a família dentro da igreja. Então falta tudo no meu ponto de vista. Deixam claro que vale tudo por dinheiro, vale tudo pela ganância, até de um carro, agindo de forma ao ponto de coagir uma família como verdadeiros coronéis da fé. Pastoreio nessas alturas é totalmente desconhecido para um cidadão desse. Já que o outro pastor, né, não está mais entre nós para dar explicação, o correto seria trazer esse irmão mais próximo, conversar, tentar chegar a alguma conclusão, até pelo que eu vi, né, a família está lutando para pagar a conta, né, o irmão está lutando para tirar o nome negativado, mas no final das contas aí com a pressão da própria igreja agora para cima, de um negócio totalmente mal feito, de má fé. Até porque eu tenho quase certeza que o pastor aí sabia que esse carro estava no nome de outro e estava correndo risco. Por que que insistiu em vender? É uma bagunça atrás da outra nesse contexto aí que eu vou encerrar o vídeo tomando água aqui porque não dá, cara, sinceramente. Se você concorda comigo, deixe seu comentário aí embaixo. Se você não é inscrito do canal, se inscreva aí embaixo também. Se você não me acompanha nas demais redes sociais, estou diariamente lá no Instagram, também no Facebook. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor. E nós vamos ficar de olho nesse caso aí, cara. Até porque agora eu comprei a briga, nós vamos pra cima. Queria entender qual é a desse pastor aí. Beba água.